Olá, pessoal de Biogeografia G5. Vamos para a nossa terceira aula assíncrona. Essa vai trabalhar como título da aula, né? São as determinações geográficas da vida. Mas o que significa isso, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente trata de biogeografia, é uma ciência que busca entender por ser geografia, busca entender o porquê dos fenômenos estarem aonde estão, né? Então, é algo que o pessoal da geografia vai se usar, mas acho que isso é uma explicação mais importante para os alunos aí da Bio que estão acompanhando o curso, né? A disciplina de geografia, ela tem como, assim, um mote mais básico é entender os fenômenos a partir da sua localização. Não só no sentido de entendê-los, de apenas localizá-los, né? Para não ter aquela ideia de qual é a capital de tal país, aonde que fica tal coisa, né? Isso é um conhecimento que também não é uma coisa que você tem que se orgulhar de não saber, né? Eu vejo às vezes um geógrafo falando, eu não sou obrigado a essas coisas. Tudo bem, não é realmente a geografia não se limita a ficar decorando aonde as coisas estão onde estão. Mas um geógrafo não saber aonde está um país importante ou qual continente é uma coisa que a gente pode começar a lamentar, né? Então, de alguma forma ou outra, o conhecimento geográfico sempre começa com um conhecimento, é a base, corológico. É uma palavra que não sei se vocês já ouviram, mas é a correlata espacial de outra palavra que eu sei que vocês sabem, que é cronológico, né? Cronologia é uma palavra que a gente usa mais no dia a dia, né? E se deve ao quê? A ordem da sucessão dos fenômenos, né? Então, você tem que saber o antes, o que aconteceu depois, né? Então, isso é cronologia. Corologia é o conhecimento da distribuição espacial dos fenômenos. Então, aonde as coisas estão, certo? Então, o conhecimento geográfico, ele parte desse conhecimento corológico. Primeiro, saber onde as coisas estão. Mas, como é uma ciência, ela não fica catalogando a localização, né? Apenas, porque senão seria ciência. Por ser ciência, ela busca explicar essa localização dos fenômenos e a distribuição deles, né? Os arranjos espaciais dos quais os fenômenos se colocam, né? Então, a ideia é o quê? Buscar entender o porquê das coisas estarem aonde estão e o fato de estarem aonde estão, quais características que que esse estar traz para o que elas são, certo? Então, a ideia é olhar as coisas na sua distribuição e tentar explicar o porquê que as coisas estão onde estão e não estão em tal lugar. Por exemplo, em biogeografia, a coisa mais, assim, o exemplo que eu gosto de dar, assim, mais óbvio, é a ideia dos polos, né? Você tem o polo norte e o polo sul, né? O polo norte tem urso, mas não tem pinguim. O polo sul tem pinguim, mas não tem urso. Quando você olha assim a paisagem de ambos os polos, elas são idênticas, né? Branquinho com céu nublado, enfim. Mas por que que? Então, essa é uma pergunta geográfica. No caso, especificamente biogeográfica, porque você está trabalhando com a distribuição de espécies, né? De elementos vivos, né? Então, é isso. Então, o mote aqui da aula é o seguinte, a gente vai começar agora a partir dessa aula, a ter aulas um pouco mais assim daquilo que você esperaria de biogeografia, né? A gente vai falar dos biomas, depois a gente vai tomar um foco mais aqui para o nosso país, com os ecossistemas, vamos discutir esses dois conceitos, inclusive, né? Vamos falar da taiga, vamos falar da tundra e tal. Mas antes disso, essa aula é buscar entender como que
a própria geografia física da Terra condiciona a vida que a habita. Porque a vida, ela depende da relação direta com o meio. Então, o meio geográfico físico, né, vai, de alguma forma, constranger, né, as espécies na sua localização. Então, a coisa não é aleatória, esse é o ponto, né? Os desertos estão, porque estão aí. Não, não, não é aleatório. Então, a gente vai ver como que a geografia física explica a distribuição das espécies. Bom, acho que ficou bem entendido essa ideia. Então, vamos partir. Eu vou tentar fazer uma coisa com vocês. Quem está ouvindo a aula pode se usar de um mapa e algumas figuras. Eu vou colocar com material complementar também. Mas hoje eu vou me arriscar aqui a compartilhar a tela com vocês. Quem está vendo o vídeo, portanto, vai ter alguns mapinhas, algumas ilustrações bem tosquinhas assim, mas é só para vocês identificarem. Inclusive, eu peço para vocês irem atrás, digitarem tudo mais e verem melhor quando puderem, tá? Vou te colocar aqui, share screen, share. Então, eu acho que vocês já estão vendo bonitinho aqui. Ótimo. Aqui é o mundão. O mundão aqui. África, né? Maravilha, né? Estamos aqui. Certo. Primeira coisa que a gente vai falar, então, nessa aula é o quê? Sobre a variação diferencial térmica e pluvial entre os hemisférios norte e sul. Então, de uma coisa bem grandona aqui é o seguinte. Nós temos dois hemisférios, o norte, né? Esse aqui olhando pelo ponto, né, mais ao norte, e o hemisfério sul aqui, né? Olha lá, hemisfério sul. O que vocês veem de diferente em termos de distribuição de terras e água em relação ao hemisfério sul? Vejam só, estou rodando o mundo. E o hemisfério norte, olha lá. Aonde tem mais terra? Olha só, né? Obviamente, onde tem mais terra e, portanto, menos água, a superfície, estou falando, é o hemisfério norte, né? Olha só, tem bem mais terra em relação à água, né? Do que o hemisfério sul, tá? E daí é o seguinte, amores. Por essa característica básica geográfica, dessa distribuição aí desigual de terras e águas, né, em relação aos hemisférios, você já tem uma característica interessante aqui, que é o quê? No hemisfério sul, né, no hemisfério sul, você tem uma muito mais chuva, né? Você tem muito mais chuva e porque a superfície de água, né, evapora mais e tal, né? E tem uma coisa interessante. A diferença da menor com a maior temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, tá? Então, a diferença entre a menor e a maior temperatura ao longo do ano, porque aqui tem mais água no hemisfério sul, a amplitude térmica é menor, certo? Do que a coisa. Por quê? Se deve ao quê? Ao calor o calor específico. Lembra lá das aulas de física, né? A água, ela demora mais para aquecer. Ela demora mais para aquecer, só que ela retém mais a energia térmica que nela foi exposta. Então, conforme você tem mais água, a água, esse elemento de água vai segurar que as temperaturas fiquem ou muito mais baixas ou muito mais altas. Então, o fator água, ela impede que exista uma maior amplitude térmica, coisa que não acontece quando você está com a Terra. A Terra, ela aquece mais rápido, mas também ela dispersa essa energia térmica, né, também de forma mais rápida. E aí faz com que haja maior amplitude térmica. Então, a primeira coisa básica que vocês sabem é que a diferença entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, o hemisfério sul chove mais
porque tem mais água, a superfície água-atmosfera, né? A interface água-atmosfera. E também por causa da distribuição, se tem mais água, você vai ter o quê? Uma menor amplitude térmica. O contrário acontece no hemisfério norte. Tudo bem? Bom, outra coisa importante. Célula de Hadley e os grandes desertos na latitude 30. Isso é bem interessante. Vejam só. Quando a gente observa aqui o globo, você vai ver que a distribuição dos desertos, ela de alguma forma segue uma linha, tanto ao norte quanto ao sul, né? Aqui é o Kalahari, a Namíbia, aqui é o deserto do Atacama, o mais seco do mundo, né? Quando você observa aí, aqui o grande deserto australiano, tudo numa mesma linha, né? Então, uma coisa... E aí do hemisfério norte também, né? O deserto de Gobi, né? Toda aqui a Península Arábica, o deserto do Saara, né? Aqui também, a Serra Nevada, enfim, né? O Dead Valley aqui dos Estados Unidos, certo? Amores, quando vocês ouvirem a palavra latitude 30, se você vê algum concurso, latitude 30, tanto ao norte, latitude 30 ao sul, se refere, você pode, se tiver assim, botou lá no questionáriozinho, estou brincando assim, mas latitude 30 e tiver nas alternativas a palavra deserto, não precisa nem ler o negócio, já vai no deserto, tá? Porque é famosa a ideia de que na latitude 30 você tem uma célula, né? Se chama célula de Hadley. O que acontece nisso? Vou colocar essa figura aqui para a gente ver. Então, você tem 3 células atuando na Terra. A célula de Hadley, que fica bem no Equador, né? A célula de Ferriol e a célula polar. Como que ocorre isso? A temperatura aqui, no Equador, é onde tem maior incidência de calor, né? Então, vai fazer o quê? Vai elevar a atmosfera, né? Esquentou, o balãozinho sobe, não é? Então, vai subir, só que ela não vai subir eternamente, né? Ela vai, uma hora, começar a descer. Então, ela vai descer tanto para norte quanto para sul, né? E ao descer para norte e para sul, né? Nessa descida de norte para sul, ela vai descer próximo à latitude 30 norte, 30 sul. Então, olha que ela está subindo, ela está quente. Conforme ela vai subindo, ela vai esfriando. Toda aquela umidade que está dentro dela, ao esfriar, vai chover, vai precipitar. Quando ela for se deslocar para a latitude 30, ela vai vir fria e seca. E vai descer e ir rumo ao Equador novamente. E nessa descida rumo ao Equador, esse vento vai ter o nome de ventos alísios, né? Os ventos alísios. Então, eles vão descer, e eles vão descer frio e seco, e vão lamber a superfície terrestre com essa sua secura, causando os desertos nas latitudes 30 norte e 30 sul. Certo? Então, a distribuição dos desertos, e portanto que o deserto é um bioma importantíssimo, né? Ocupa 1/3 das terras emersas da Terra, os desertos, né? Então, em termos de quantidade, é o mais importante, né? Eles se formam por causa desse fenômeno climático, né? Que incide próximo à latitude 30. Belezinha? Bom, outra coisa importante em relação a falar para vocês são as correntes marítimas, né? Então, de corrente marítima, você também tem são células que ocorrem, né? Aqui o Brasil, por exemplo,
você tem a corrente que banha o litoral brasileiro, nossas praias belíssimas, da qual eu estou sentindo muita saudade nesse momento de estar numa praia, né? Tomando uma caipirinha, mas não podemos. Essas praias maravilhosas nessa, se você vai do outro lado da América, né, da América do Sul, né, onde está o Peru, onde está o Chile, na mesma latitude, ou seja, com a mesma incidência de sol, vai ver umas praias bem marromenos, né? Vou te falar a verdade, bastante decepcionante, né? Umas praias geladas, assim, não é uma coisa gostosa que nem a gente, não. Por quê? Se deve é que a gente aqui é banhado por uma corrente quente. E essa corrente quente, ela traz umidade às terras adjacentes, fazendo, portanto, que nós tenhamos aqui aqui no Brasil florestas ombrófilas até o sul do Brasil. Né? Então, por que se justifica essas florestas ombrófilas, né? Que chovem bastante, essa altamente biodiversa? Devido a esse abastecimento pluvial que a corrente quente que passa pelo nosso litoral vai abastecendo. Agora você pega aqui do outro lado, aqui no Chile, olha só, né? Olha o mapinha aqui. Quem está ouvindo vai atrás do mapa, né? Aqui está verdinho, amores. Verdinho. E aqui está o quê? Está marronzinho, né? Então aqui está cheio de floresta. E aqui está, veja, na mesma latitude. O que justifica isso, né? Justifica que aqui está subindo uma corrente ao norte, né? A corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, que acaba fazendo que chova no mar e quando ela chega aqui na costa, ela seca a costa. Portanto, mais uma vez, o Atacama aqui. O Atacama está na latitude 30 e está do lado de uma corrente fria. Terras adjacentes a correntes frias vão ser mais secas. Belezinha? Bom, outra coisa importante, maritimidade e continentalidade. Isso é uma coisa que a gente até viu, acho que no ensino médio, não sei se vocês lembram disso, né? Quanto mais próximo a corpos d'água, né? Devido àquele mesmo fator que eu falei para vocês, menor a amplitude térmica, né? E quanto mais distantes dos corpos d'água, maior a amplitude térmica. Né? Então, a água segura a variação de temperatura. Tá? Vou dar um corre aqui para acabar esses dois outros elementos. A relação entre sotavento, barlavento, chuva orográfica e sombra de chuva. Deixa eu pegar aqui uma... aqui, ó. Que se refere a isso? São termos que vêm do pessoal que veleja, sabe? Sim, esses são termos, né? Barlavento e sotavento. Acontece o seguinte, quando você tem o relevo influi também na distribuição das espécies. Por quê? Quando vem um vento úmido do mar e dá de encontro para uma face da montanha, né? Esse vento úmido vai ser obrigado a subir essa montanha, né? Ele vai subir. Amores, subiu na atmosfera, perdeu temperatura. Perdeu temperatura, perdeu a capacidade de reter umidade. E aí vai fazer o quê? Chover. Então, na face que está voltada para o corpo de água, né, da montanha, você vai ter a famosa chuva orográfica, né? Do grego oros, montanha, chuva de montanha, tá certo? Então essa face aqui vai tá úmida. Quando esse vento que choveu passar essa cadeia de montanhas, que ele vai passar a cadeia de montanhas, ele vai passar seco e vai lamber com essa secura, fazendo com que haja uma parte seca, chamada sombra de chuva. Então, aqui é onde acontece a chuva orográfica e aqui é onde acontece a sombra de chuva. É interessante a gente ver que, mais uma vez, né? Mais uma vez o Atacama. O Atacama é o lugar mais seco do mundo, por quê? Porque ele traz consigo 3 dos principais elementos para a formação de um deserto. Né? Ele está na latitude 30, ele está do lado de uma corrente fria
e ele está na fase ele está na sombra de chuva dos Andes, né? Então os Andes impedem que a umidade, a pouca umidade que resta ainda da corrente de Humboldt chegue para a Terra. Então já chove o que tem que chover ou na água ou um pouquinho no litoral, e aí quando chega lá para os Andes, já não... Desculpa, quando chega no Atacama, já não tem mais umidade nenhuma. Então o Atacama, ele é o deserto mais seco do mundo, não é o maior deserto do mundo, mas é o mais seco do mundo, porque ele traz consigo esses três elementos aí, tá? Latitude 30, corrente de fria adjacente e a sombra de chuva dos Andes, beleza? E o último elemento que a gente vai desenvolver nessa aula o microclima diferencial das faces das montanhas em relação ao hemisfério norte e em relação ao hemisfério sul, né? Aí já são em termos de cadeia de montanhas, né? Quando você está no hemisfério norte, né, lembrando que o Sol está incidindo no Equador, quando você está no hemisfério norte, a face da montanha norte é aquela que pega menos sol. A face da montanha sul é aquela que pega mais sol. Quando você está no hemisfério sul, a face da montanha que está, a face norte da montanha é a face que pega mais sol. A face sul da montanha é que pega menos sol, tá? Por causa justamente da incidência que se dá no Equador do sol. É interessante você ver que tem uma marca aí de Playboy aí, para acampar, é uma marca mais cara que tem aí, né? Que vocês veem em shopping, essas coisas, que ela The North Face, né? Por que se chama The North Face nessa marca? Justamente por causa que o criador, ele é do hemisfério norte, é um cara dos Estados Unidos, né? E ele está querendo dizer o que com essa marca? Que esse equipamento é tão bom para você explorar no hemisfério norte a face norte das montanhas, ou seja, esse equipamento é feito para a face norte, que é a face onde pega menos sol, é mais fria, é mais difícil e tudo mais. Se você quiser subir o Everest, mais difícil é a face norte. Qualquer montanha do hemisfério norte, dependendo a condição própria dela, mas a face norte é sempre mais desafiadora do que a face sul. No hemisfério sul é o contrário, tá certo? Porque é onde pega menos sol na face sul. Amores, deixa eu tentar. Aqui, stop share. Pronto, agora voltou a carinha aqui. Então, eu acho que dessa aula de hoje é isso, né? O que vocês têm que ficar atentas à ideia de que os biomas não estão aleatoriamente distribuídos, eles estão constrangidos por fatores físicos, né, do planeta Terra, e esses que eu mostrei aqui brevemente nessa aula são os principais. Então, toda vez que você pensa num bioma, antes de entrar nas características próprias dele, tenta entendê-lo no porquê dele ser o que é a partir do fato de onde ele está, no tocante às questões físicas da coisa. Beleza? Nos vemos numa próxima. Tchau.